estamos numa quadra em que normalmente celebramos o Natal. E o que é o Natal? O Natal que celebramos normalmente, visto pelas pessoas, é a altura dos presentinhos, é a altura de comer mais e demais. É uma altura do ano em que fazemos tudo e alegramos e compramos presentes para toda a gente, mas não nos esquecemos de quem faz anos. Damos presentes a muita gente e nos esquecemos de quem é o aniversariante. O aniversariante é Jesus. Foi ele que nasceu. E é esta altura do ano em que nós celebramos o que nós, ou pelo menos todo o mundo, acha que foi a altura que Jesus nasceu, porque não há certeza que se foi nesta altura ou não, mas o que importa é a celebração cristã que é feita todos os anos, nesta altura do ano, em que celebramos o nascimento do nosso Salvador. Realmente, eu quero-vos mostrar o que a Bíblia fala. Eu quero-vos mostrar o que a Bíblia fala sobre o Natal. O que é que Deus preparou para que viesse o Natal, para que viesse o nascimento de Jesus à Terra. É impressionante como Deus prepara tudo ao mais pormenor. Os homens normalmente não preparam tudo com tanto pormenor, mas Deus agarra e prepara tudo ao pormenor. Tudo. Ele preparou desde o primeiro, quando ele criou a terra, ele queria criar um habitat para o homem e para a mulher. Ele não criou a terra por causa de tudo o resto. Ele criou a terra por causa da humanidade, do homem e da mulher. E quando o homem e a mulher pecaram perante Deus, afastaram-se de Deus, desobedeceram a Deus, então Deus começou a elaborar um plano para que o homem pudesse ser resgatado e para que pudesse estar perante ele. O livre-arbítrio, portanto, a possibilidade do homem fazer o que quer, criou problemas para o homem. Mas Deus quer que isso seja algo que esteja no homem. Porque como é que nós podemos casar com alguém e essa pessoa está a ser forçada a casar connosco? Está a ser forçada a dizer que nos ama. Nunca é um casamento sincero. E é isso que Deus quer para nós. É um relacionamento com Ele sincero, em que nós amamos a Deus e por amar a Deus estamos com Ele. Em que nós, por livre-arbítrio, por vontade própria, sem estar forçados, nós estamos com Deus e amamos a Deus e buscamos a Deus. É isso que Ele deseja para nós. Nesta quadra, Deus preparou tudo ao pormenor. Inclusive, vamos abrir em Isaías 9:6. Isaías 9:6. E em Isaías 9:6 vamos ler Isaías 9:6. Porque está aqui escrito, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sob os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
É impressionante ao ouvirmos os relatos de como Jesus andou sobre a terra, no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, vemos que ele sempre que chegava ao pé de alguém dizia: paz seja convosco. Não é por acaso que em Isaías também diz que em paz seremos guiados pela parte de Deus. O que Jesus estava a dizer, que Deus esteja convosco sempre. É impressionante como Jesus foi descrito pelo profeta Isaías 700 anos de vir à Terra. Portanto, Deus já tinha preparado toda a vinda de Jesus à Terra. Embora muitos pensem que, mas ele foi crucificado, foram os homens que o crucificaram. Não. Ele próprio, Jesus, disse: sou eu que dou a minha vida. Ninguém me a tira. Você entende a diferença? Jesus nasceu com um propósito. Andou na terra com um propósito. Aos 30 anos de idade foi batizado com um propósito. E a partir daí começou a fazer milagres. E depois disso, chegou a uma determinada altura, 3 anos depois, foi crucificado para que pudesse ser a justificação de todo o homem e toda a mulher que crê nele. Portanto, Jesus tinha nascido para morrer. E é aqui que eu quero que vocês entendam o plano de Deus para conosco. Não é por acaso que está lá escrito em João 3, que está lá escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que crê em Jesus, que ele nasceu de uma virgem, e depois de nascer, ele andou na terra, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero que vocês, normalmente quando nós lemos qualquer coisa, e principalmente às vezes até a ler a Bíblia, parece que passa tudo muito depressa. Mas às vezes o que estamos a ler são anos de tempo. São meses, são dias. E Deus deu um tempo. Deu um tempo para preparar todas as coisas para que Jesus pudesse vir. Até a altura em que ele veio foi a altura indicada para que ele viesse. Porque os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. A maneira como ele vê as coisas, a altura era preparada para que o povo pudesse receber Jesus. Embora a Bíblia diz que não o receberam. Porque os seus corações não estavam preparados para o receber. Mas nesta época, onde é uma época que se diz de família, de união, eu quero lembrar uma coisa. Eu quero lembrar algo que nunca nos devemos esquecer. Não é por acaso, cada vez que eu começo uma reunião, ou começo uma oração, ou qualquer coisa, eu peço sempre perdão a Deus. E eu perdoo sempre toda a gente que me magoou e me ofendeu. Porquê? Porque eu tenho reparado que cada vez que a pessoa diz isso, a pessoa liberta-se. Já tenho orado por pessoas e as pessoas não são libertas à primeira vez. E eu então começo a falar com elas e vamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E elas oram assim e depois eu oro por elas e elas são curadas. Então a falta de perdão é um bloco, é um impedimento para que a pessoa seja liberta e abençoada. Então,
Nesta época, há famílias que não se dão por causa de qualquer motivo. Mas não é época para isso. É época de perdão. Mais ainda, sabendo que Jesus veio para morrer, que ele nasceu já com uma intenção, ele sabia disso. E o que nós nos temos que lembrar neste Natal é lembrar do amor que Deus tem por nós, acima de tudo. Lembrar que aquela pessoa que nós temos ao nosso lado, Deus a ama. Lembrar aquela pessoa que às vezes tenta fazer mal contra nós, Deus a ama também. E nós às vezes dizemos, mas como é que é possível, Pai, tu amares uma pessoa assim, que faz tanto mal? Mas Ele ama. É a mesma coisa que você ter um filho que a uma determinada altura está rebelde. Não está a fazer o que devia. E será que você deixa de o amar por isso? Você ama. Claro que tem que o corrigir, claro que o tem que meter na linha e deve o fazer. Mas será que você o deixa de o amar? Não. É aqui que nós temos que ver pelos olhos de Deus. Se Deus vê assim as pessoas, quem somos nós para ver de outra forma? Nas circunstâncias que nós passamos na nossa vida, nós temos que aprender a andar com Deus. E andar com Deus fazendo o quê? Senhor, ajuda-me neste assunto. Preciso de Ti. Porque Ele sabe. É impressionante, ele às vezes perante alguma coisa que eu tenho para resolver, eu começo a pensar, vou resolver assim, ou assado, desta forma, daquela forma, e depois eu digo assim, Senhor, ajuda-me neste assunto. E de repente vem um pensamento à minha cabeça que não tinha estado lá, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Vem de repente um pensamento à minha cabeça, a melhor forma de eu poder solucionar todo o problema. Uma vez houve uma pessoa na minha zona que agarrou e dizia que não via guarda noturno, que se calhar não havia guarda noturno e que era tudo mentira. E eu estava preocupado com isso e eu não sabia como é que eu ia fazer. Estávamos à mesa, era a altura de jantarmos, demos todas as mãos e orámos, abençoámos a comida. E Deus de repente pôs um pensamento na minha cabeça de um amigo que eu tenho, que é polícia. E eu telefonei para ele e combinei com ele e fui lá à pessoa. Ele, como eu não estava de serviço, não estava fardado, mas ele estava fardado porque ele estava de serviço. Quando ele viu a polícia, eu disse, eu sou o guarda noturno. A pessoa começou a pedir desculpa, a dizer, desculpa, a pensar que, pronto, ouvi dizer isto. Pois, mas ouvi dizer não quer dizer que seja a verdade. Mas quem me deu a solução foi Deus. Foi Deus que me deu a solução. E é isto. Não vamos confiar naquilo que nós achamos que devemos fazer. Naquilo que nós achamos, não, eu vou resolver este assunto assim. Às vezes, eu sou sincero, às vezes a minha vontade, às vezes, é de agarrar e torcer as pessoas. Às vezes a minha vontade é fazer abaná-las. Mas eu reconheço que não é a melhor forma. Até o que é que eu faço? Eu oro. E Deus me mostra o que fazer, Deus agarra e até nem me mostra e começa a acontecer alguma coisa. Porque todos nós, nesta vida, temos um caminhar com Deus. E este caminhar com Deus é individual. Não há
Claro que existe um caminhar da igreja em que todos juntos, unidos, coesos, vamos para a frente, conquistamos esta terra para Jesus, mas há um caminhar individual com Deus. E esse caminhar individual com Deus é onde nós aprendemos a andar com Deus. Porque poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, Jesus perguntou isto. Não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Então, você e eu temos que entrar em sintonia com Deus. Para que não só na época de Natal, mas em todas as épocas, venha o melhor para nós e não o pior. Davi era um rei. E a confiança dele era tão grande em Deus que ele dizia que eu podia ter 10.000 à sua volta, que eu não iria ter medo. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E ele dizia, o meu Deus até parte os queixos a esses homens e até lhe arranca os dentes. E nós ficamos assim, poxa, que violência. É, mas era a expressão da confiança de Davi para com Deus. Ele dizia, eu confio em ti, Senhor. Haja o que houver, esteja o que estiver a acontecer, eu confio em ti. Por isso é que Rei Davi era declarado por Deus segundo o seu coração. Porque ele confiava em Deus de uma forma absolutamente. Ele realmente amava a Deus. Mas, visto que estamos a falar do Natal, o que é que nesta época devemos fazer? Será que nesta época devemos ser mais bonzinhos que nas outras épocas do ano? Não, não é isso que eu estou a dizer. Você tem que perceber de quem é filho. E se você é filho do Altíssimo, filho de Deus, você tem que ser sempre igual. Você não está a ser, peça ajuda a Deus. Eu lembro-me principalmente de uma altura em que Deus estava a lidar comigo. Deus estava a ensinar coisas. E então a maneira de me ensinar às vezes não é a forma mais agradável. Porque às vezes são alturas que dói. E um colega meu andava a receber na minha zona. Andava-me a roubar. E eu soube disso, contaram-me isso, até que chegou uma altura que eu tive provas. E quando eu tive as provas na mão, que eu podia confrontá-lo com provas, Deus disse para mim, deita isso tudo fora. Eu disse, agora que eu tenho tudo, levei 6 meses para conseguir ter provas, agora que eu tenho as provas, queres que eu mande tudo fora? Ele disse, sim, manda tudo fora. E eu disse, sim, eu faço isso. E fiz isso. Passado, talvez não chegou um mês, por causa de algumas circunstâncias mudarem, eu fiquei a trabalhar para ele de borla. Eu nada disse, apenas fiz. E você pergunta, então, mas porquê? Deus estava-me a moldar no amor e no perdão. Porque se você soubesse quantas vezes você e eu já magoou Deus, você ia perceber quando Ele nos tenta moldar em relação a algum assunto. Normalmente, se calhar, na nossa maneira humana, se calhar numa repreensão que temos que fazer a alguém, nós somos mais rudes, mais brutos.
Deus às vezes faz as coisas de maneira mais subtil, mais disfarçada. Porque nós temos de estar atentos a perceber o que é que Ele quer fazer. Eu podia ter agarrado e ter barafustado, eu podia ter negado e não ter trabalhado para Ele de borla. Mas o mais importante no meio disto tudo, então e Deus? Você quer ter Deus na sua vida ou não? O que é mais importante para si? Ter Deus ou estar bem com as pessoas e com o mundo? Ter Deus e não ser humilhado? Às vezes parece, mas como é que isso pode ser? Então, mas estamos com Deus, porque é que temos que passar por estas coisas? Porque é que as circunstâncias da vida nos leva a isto? Porque sem Deus mostrar o que está, a nós próprios o que está dentro de nós e retirar de nós o que não presta, como é que Ele nos pode usar? Eu costumo, eu lembro-me principalmente, por isso se calhar, eu estive na tropa e eu lembro-me muito deste exemplo, já contei este exemplo montes de vezes. E então havia umas panelas elétricas agarradas ao chão onde se fazia tudo, onde se fazia o leite da manhã, o leite com o café da manhã, onde se fazia a sopa, onde se fazia a comida, e aquilo era mesmo muito grande. Cabia lá, sei lá, quantas pessoas dentro dele. Aquilo era mesmo muito grande. E eu uma vez, naquela altura, fiquei de serviço à cozinha. E então chegou a altura de fazer feijão. E então como é que era? Agarrava-se nos sacos de feijão e despejava. Aquilo já estava cheio de água. Despejava-se o feijão lá para dentro. E depois misturava-se. Uns com uma colher grande, outros com o pau da própria vassoura. E depois alguns feijões vinham ao de cima. Estes feijões que vinham ao de cima, com a própria pá, uma pá de madeira muito grande, puxava-se e tirava-se para fora, mesmo para o chão. E eu ficava a olhar para aquilo, e então o feijão que ficava ao de cima era o feijão que tinha bicho, porque estava oco, estava estragado, e por isso vinha ao de cima. E eu lembro-me muitas vezes disto, e faço esta comparação. Às vezes vêm coisas a nós, à nossa vida, aparece ao de cima, aparece ali naquela altura. E Deus está à espera que nós façamos alguma coisa, que nós reconhecemos que é algo que está errado em nós e que dizemos, Deus, tira da minha vida. Ele então, com grande amor, vai retirar da nossa vida o que não presta. Mas temos que ser nós a dizer a Ele, Senhor, realmente eu não estou bem. É algo errado na minha vida. Tira isto de mim, Senhor. Eu tive que aprender isto também da forma não mais fácil, não é? Não da forma mais fácil. E nós todos pensamos assim, mas como é que caminhar com Deus? Ouça, não sei. Pensa assim só desta forma. Você tem um copo que está sujo e você mete o copo na máquina de lavar para ser lavado. Você imagina a pressão que existe dentro da máquina de lavar. A água a ferver lá dentro. Os jatos de água a bater contra o copo. Acha que é fácil para o copo ser lavado? Não. Mas quando a gente tira o copo depois da máquina de lavar, ele está limpinho. E será que não é isso que Deus está a tentar fazer connosco? Através das circunstâncias, nos levar a um aperfeiçoamento tal que nos possa ser usados, nós possamos ser usados por Ele. Deus, há uns anos atrás, virou-se para mim e disse-me assim que eu iria continuar a trabalhar para um homem de Deus.
Na altura não era da minha vontade, mas ele quis e eu obedeci e tenho obedecido até hoje. E vou continuar a obedecer, claro. Mas é para você entender. Deus nos molda nas circunstâncias. Deus nos molda quando as coisas estão más. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E nós temos que habituar-nos a confiar nele. Neste Deus que deu tudo por nós. Deu o próprio Filho por nós. Neste Natal, eu não quero que você só receba presentes, dê presentes, tenha grande abundância de comida, mas quero que você pense nos outros. Naquelas pessoas que este ano o magoaram, realmente. E cada vez que você pense dessas pessoas que o magoaram, eu lhe pergunto, o que é que você vai fazer em relação a esse assunto? Você vai perdoar de coração? Ou se perdoar, eu lhe peço desculpa dizer isto. Normalmente é muito fácil nós dizermos por boca, eu perdoo esta pessoa. Não, perdoar é esquecer o assunto. Perdoar é agarrar e estar lá para essa pessoa se precisar de ajuda. Mas apesar da pessoa me ter feito tanto mal, apesar da pessoa lhe ter feito tanto mal, eis-me aqui. O que precisares de ajuda, eu estou disponível para te ajudar. E você vai dizer, mas isso não tem lógica, vai contra todo o meu ser. Claro que vai. E é por causa disso mesmo que Deus quer que vá. Deus nos quer moldar à sua imagem e semelhança. E à sua imagem e semelhança você tem que ter muito perdão para dar. Não foi por acaso Pedro, daqueles dos apóstolos, sempre o que falou mais vezes, o que dirigiu-se mais a Jesus, ele agarrou e disse, mas Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? E Jesus olhou para ele e disse, 70 vezes 7. Ora, 70 vezes 7, se a minha memória não engana, são 490 vezes. 490 vezes. Quantas vezes nós ficamos em ira tão grande que a nossa vontade era agarrar nos colorinhos da pessoa e levantá-lo no ar? E a minha pergunta, então e Deus? Se você perdoar, o julgamento já não é feito em si, na sua vida, mas o julgamento é feito na outra pessoa. Você diz, então mas eu estou a perdoar essa pessoa, pronto, glória a Deus que você está a perdoar e você libertou-se desse assunto. Esse assunto agora está nas mãos de Deus. Porque você é um filho de Deus. E se alguém toca num filho de Deus, está a tocar no próprio Deus. Isso quer dizer que o assunto, a partir de agora, é de Deus e não seu. Neste Natal, não só perdoo, mas perdoo sinceramente, mesmo de coração. Para que isso seja arrancado completamente da sua vida. Para que aquilo que aconteceu durante todo este ano fique neste ano. E dentro de poucas semanas nós já estamos no novo ano e vamos entrar no novo ano esquecendo o ano para trás. Não querendo que o ano anterior traga os mesmos problemas no próximo.
Eu não sei se nunca viram, possivelmente já viram, pessoas a fazer mudanças de casas de um lado para o outro. O que é que eles fazem? Agarram em todas as coisas que têm, metem numa carrinha ou num carro grande e tal, e fazem mudança. Eles vão com tudo às costas. Não passe de ano com tudo às costas. Não deixe o ano passar lembrando-se das coisas atrás. Porque tudo o que ficou para trás, tudo o que é passado, tem um pormenor. Já passou. E já passou. Quer dizer que não vai voltar. A não ser que nós nos lembremos outra vez e voltemos a trazer à memória. E aí volta tudo outra vez. Nunca aconteceu consigo nós estarmos num determinado sítio, estamos bem, está tudo problema, e de repente vem aqueles pensamentos, e a outra pessoa fez-me isto, e fizeram-me aquilo, e vem a ira, vem a raiva, vem a revolta. Pois é injusto. Você tem que agarrar nessa linha de pensamentos e dizer, não, eu já perdoei essa pessoa em nome de Jesus. Eu ordeno que esses pensamentos saiam da minha mente, da minha vida, no nome de Jesus. Você vai me dizer, mas isso não é fácil. E eu lhe vou responder, eu sei. Eu sei que não é fácil. Mas é possível. Alguém uma vez disse que revoltar-se é ser humano, porque há um provérbio dito, quem não sente não é filho de boa gente, é um provérbio português. Mas perdoar é divino. E você é um filho do Deus Altíssimo, um filho de Deus. A paz de Deus anda dentro de si. E a paz de Deus que anda dentro de si tem que emanar para os outros. Tem que espalhar para os outros. A nossa paz faz toda a diferença em todo lugar onde andarmos, em todo lugar onde pisarmos. Porque é o próprio Deus que está conosco, que nos dá essa paz. Neste Natal, faça algo diferente. Muito diferente. Antes de estar em convívio com qualquer pessoa, quando você estiver sozinho, agarre e relembre tudo o que passou. Se houve mágoas que ficaram, agarre e entregue essas mágoas a Deus. Entregue tudo para Deus. Deixe a bagagem sair toda de si. Para que você possa abraçar Deus sem nada de impedimento algum. Jesus nasceu para morrer. Eu tinha aqui vários versículos realmente a dizer, a mostrar que Jesus, quando nasceu, já estava depois de. Ele foi parar a uma manjedoura. Ele foi parar a uma manjedoura porque não havia lugar. É impressionante como às vezes o que nós ouvimos e vemos na televisão, como é descrito às vezes, como ouvimos falar, quando chegamos a alguns sítios está lá o presépio feito e vemos lá o quê? Vemos a Maria, vemos José, vemos o menino, vemos animais porque estavam num estábulo, vemos pastores com rebanhos e vemos 3 reis magos. E é com essa imagem que ficamos que aquilo aconteceu tudo no mesmo dia, mas não foi assim. Você sabe que Maria e José chegou à altura dela, da criança nascer, de Jesus nascer,
E eles estavam num sítio onde tinham sido chamados para fazer um censo. Um censo quer dizer para todos virem participar, se estavam vivos ou mortos. Para que houvesse uma contagem de pessoas, por assim dizer. E o sítio onde eles foram estava completamente cheio. Todas as estalagens estavam cheias. E, como estavam aflitos, não havia outro sítio para ir, e então foram para um estábulo. Eles foram para um estábulo porque não havia outro sítio para ir. Porque eles podiam ir, eles podiam pagar. Mas eles foram porque não havia outro sítio. Ele foi posto numa manjedoura porque não havia outro sítio. Mas até isso, Deus permitiu para que a humanidade visse que o seu filho nasceu num sítio separado de todos os outros. Nesse mesmo dia, sim, os pastores das ovelhas, pastores de ovelhas e tudo, vieram porque um anjo lhes apareceu e lhes comunicou que é nascido o Salvador do mundo. E foram ver a Jesus. Mas os 3 reis magos não apareceram nesse dia. Apareceram, se calhar, até anos mais tarde. A descrição bíblica não relata, não se diz o tempo, em questão temporal não se sabe, sabe só que foi em casa já, que estava o menino, que a mãe, em casa, não no estábulo. Então, mas se assim for, é completamente aquilo que nós aprendemos e vemos. É. A falta de leitura da Bíblia cria esse problema. Pois tudo é inventado. E nessa altura, Jesus ficou rico. Porque estes magos, estes reis, abriram os seus tesouros e deram ouro, incenso e mirra. Às vezes, da maneira como vemos Jesus, é alguém que é pobre e que andava com 2 apóstolos pobres atrás deles, mas não é isso. É mentira. Isso é mentira. Leia, por favor. O Natal tem de ser algo que tem que ser aberto para nós. Os nossos olhos têm que ser abertos para ver a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, depois disso, começou um caminhar com Deus. Um caminhar onde não foi visto, onde uma vez aconteceu uma coisa em que ele foi a Jerusalém e perdeu-se, ou antes, não se perdeu, ficou no templo. E os pais foram-se embora e 3 dias depois é que o encontraram. E 3 dias depois o pai e a mãe estavam zangados com ela. Então, Jesus, fizeste-nos isto? E Jesus, calmo, virou-se para eles, ainda criança, disse-lhes: até eu tinha que estar a tratar dos negócios do meu pai. E eles calaram. Depois disso, sim, apareceu o primo de Jesus, João Batista, que batizava no Jordão. E ele, está escrito que ele abria o caminho do Senhor. E Jesus foi ele para ser batizado. João Batista não queria batizá-lo, mas ele diz: não, assim se faz para que se cumpra o que estava escrito. Então ele batizou, e quando batizou, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E depois toda a gente pensa, a primeira coisa é: não, a pessoa foi batizada e recebeu o Espírito Santo, e a partir de agora, glória a Deus, é só vitória. Sabe o que é que aconteceu com Jesus? A primeira vez que foi batizado com o Espírito Santo, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você percebe que há circunstâncias na nossa vida que não são boas, mas que nos servem para moldar a nós. Para nos mostrar que há Deus
que Ele pode fazer, que Ele pode mudar, que Ele é capaz e poderoso. Você sabe que quando o Mar Vermelho abriu, antes do Mar Vermelho, o povo estava todo acampado ali, como estivesse à espera que viesse o exército do faraó para os atacarem. Porquê? Porque Deus assim o quis. Para que a armadilha fosse feita e se matassem, através das águas, todo o exército de faraó. E às vezes nós não percebemos, mas vem isto contra mim, está a vir isto contra mim. Deixe Deus fazer o que tem que fazer. Deixe Ele ter provas nas mãos para poder usar contra os outros. Quando dizem mal de si, não estão a dizer mal de si, estão a dizer mal do próprio Deus. Deus vai usar isso contra essas pessoas se tiver que usar. Depois é com Ele, não é consigo. Deixe Deus operar. Ele torna o mal em bem. É Ele. Deixe Deus fazer o que tem que fazer. Está a chegar o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. Não vamos deixar esse dia passar sem nas nossas vidas haver diferença em nós. Verdadeira diferença. Para que possamos abençoar os outros, mesmo quando nos magoam. Para você pensar que não está sozinho. Eu quero-vos mostrar uma coisa. Vamos abrir em Hebreus 5:8. Você pensa que só nós é que aprendemos? Você está enganado. Nós, humanos, aprendemos perante as circunstâncias que vão dando à nossa volta. Eu aprendi como responder. Eu lembro-me de ter há pouco tempo falado na esquadra e ter dito, de antes eu era mais respondão, respondia logo à primeira e tal. Agora aprendi a ficar calado, só que eu não disse isso. Mas é o que eu aprendi, é ficar calado. Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. E em Hebreus 5:8 diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Quer dizer que Jesus, por aquilo que padeceu, ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas más que lhe aconteceu. Você está a perceber que Deus nos quer moldar? Se o próprio Filho foi moldado, quem somos nós para não sermos moldados também? Vamos ler outra vez. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora vejam o versículo 9. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você entende? O reino dos céus é conquistado pela força, mas pela força de como você age. Bem-aventurados os pacíficos, aqueles que criam paz, porque desses é o reino dos céus. A nossa vida tem de ser um exemplo para os outros. Não um exemplo de sermos machucados.
Não, não é isso. São exemplos de que eles verem em nós Deus. Verem que mesmo apesar de terem de fazer-nos todo o mal contra nós, não nos conseguem derrubar. E vamos permanecer sempre de pé, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Então o que é que vamos fazer este Natal? Eu vos peço, façam a diferença. Façam a diferença. Se calhar aquelas pessoas que fizeram mal a si, telefone para elas, se tiver o contacto delas, e desejo-lhes um bom Natal.